Você já considerou que as palavras que escapam da sua boca, quase sem que você perceba, podem estar construindo uma prisão invisível ao redor da sua vida? Uma barreira que bloqueia bênçãos, sabota milagres e anula as mais poderosas promessas divinas. Pode soar um exagero, mas a verdade é que muitos de nós, inclusive cristãos dedicados, estamos inconscientemente nos sabotando. Usamos um vocabulário que parece inofensivo, mas no reino espiritual age como um veneno lento e silencioso. Este é um alerta crucial. Sua língua pode ser o maior impedimento entre você e a vida abundante. Prepare-se para desvendar as palavras proibidas que você precisa parar de usar. Agora. A premissa é perturbadora, mas inegável. A boca fala do que o coração está cheio, e cada palavra carrega uma semente de vida ou de morte. Não estamos nos referindo apenas a fofocas ou maldições explícitas, mas a expressões tão arraigadas em nosso cotidiano que se tornaram parte do piloto automático. Frases como "isso é impossível para mim", "eu nunca consigo" ou "é sempre assim" são muito mais que desabafos. São declarações poderosas que, sem querer, invalidam a soberania divina em sua vida. Agem como contramandados espirituais, cancelando a intervenção de Deus antes mesmo que ela possa se manifestar. É uma autossabotagem linguística que impede o fluxo de bênçãos. Dados recentes apontam que mais de 70% dos cristãos entrevistados admitem usar regularmente pelo menos uma das palavras proibidas que abordaremos, muitos sem consciência do seu impacto espiritual devastador. O primeiro conjunto de expressões perigosas que precisamos erradicar está ligado à dúvida e à incredulidade disfarçada de realismo. Pense nas vezes em que você disse, "Não sei se Deus vai me ajudar", ou "É muito difícil, acho que não vai dar certo". Essas não são apenas expressões de frustração. São portais abertos para a descrença que desativam o poder da fé. A Bíblia é categórica. A fé move montanhas, mas a dúvida as edifica. Quando você verbaliza a dúvida, mesmo que seja um pensamento em voz alta, está enviando uma mensagem clara ao reino espiritual e, crucialmente, à sua própria alma. Eu não confio plenamente. É como um atleta que, antes da competição, declara, "Vou perder". A energia, a expectativa e o resultado são comprometidos antes da largada. Tomemos como exemplo a frase, "É muita areia para o meu caminhãozinho". Quantas vezes você já a usou para justificar sua incapacidade diante de um desafio, sem perceber que está profetizando sua própria limitação, em vez de ativar a capacidade ilimitada de Deus? Essa frase, aparentemente humilde, é um grito de descrença na provisão e no poder divinos. A cada "não consigo" que proferimos, a cada "é impossível" que ecoa em nossa boca, estamos construindo muros invisíveis que nos separam das promessas divinas. A conexão entre sua fala e seu destino espiritual é mais profunda e literal do que você imagina. Suas palavras não são vazias. Elas têm peso, forma e o poder de moldar sua realidade. Este é apenas o começo de uma jornada para desvendar a prisão invisível da sua língua. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis, mas libertadoras. A partir de agora, cada palavra que você disser será avaliada sob uma nova luz. O que você vai escolher declarar sobre a sua vida? O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua boca. Você pode estar pensando, mas como palavras tão comuns poderiam ter um poder tão destrutivo? A resposta está em uma compreensão profunda e muitas vezes esquecida das Escrituras. O primeiro erro que muitos cometem é subestimar a natureza espiritual da linguagem. Não se trata apenas de comunicação humana, é um eco do poder criativo divino. A Bíblia não apenas descreve a realidade, ela cria a realidade através da palavra. Quando Deus disse, "haja luz", a luz existiu.
Essa é a essência do poder que ele nos concedeu, a sua imagem e semelhança, mesmo que em uma escala infinitamente menor. Ignorar essa verdade é o primeiro passo para bloquear as bênçãos que ele deseja derramar. Pense em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta não é uma metáfora poética, é uma declaração de princípio universal. Não se trata de superstição, mas de uma lei espiritual. Jesus mesmo afirmou que, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Suas palavras são a manifestação audível do seu espírito interior e o universo espiritual responde a essa manifestação. Quando você declara algo, mesmo que inconscientemente, você está ativando um mecanismo que pode atrair ou repelir. Muitos creem que basta ter fé no coração, mas o detalhe que ninguém percebeu é que a fé silenciosa pode ser anulada por uma língua descuidada. É um paradoxo devastador. Vamos aprofundar nos bloqueadores espirituais que a Bíblia expõe. Frases como "nunca consigo isso", "é sempre assim comigo" ou "não tenho sorte" não são meras lamentações. Elas são, nas Escrituras, declarações proféticas negativas. Jó 3:25 nos alerta: "Aquilo que temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu." Isso sugere que a verbalização do medo, a declaração de uma expectativa negativa, pode ser um gatilho para a sua manifestação. O que você fala sobre si mesmo e sobre sua situação torna-se a sua confissão diária, e a Bíblia é clara sobre o poder da confissão para ativar promessas ou para atrair o oposto. É o primeiro erro que todos cometem repetidamente, sem sequer perceberem o peso espiritual de cada sílaba. Outro detalhe que ninguém percebeu é a sutil, mas poderosa, diferença entre descrever uma realidade e declará-la como um decreto. Dizer "estou doente" em um contexto de oração por cura é diferente de proclamar "eu sou doente" como uma identidade inalterável. A Bíblia nos ensina a dizer ao fraco "eu sou forte", Joel 3:10. Não a reforçar a fraqueza com a língua. Muitas vezes, em um falso senso de humildade ou realismo, verbalizamos nossas limitações e carências de uma forma que as solidifica no reino espiritual, em vez de as desafiarmos com a verdade das promessas divinas. Essa é a armadilha mais traiçoeira. Usar a própria boca para construir as paredes da sua prisão, enquanto acredita estar apenas sendo honesto consigo mesmo. A ignorância dessas leis espirituais não as anula. Pelo contrário, ela as torna ainda mais perigosas, pois operam nas sombras da nossa inconsciência. Estamos falando de um código intrincado, um código quebra-bênçãos, que uma vez decifrado, revela a engenharia reversa para a manifestação. Não basta apenas parar de usar as palavras proibidas. É preciso entender o porquê delas serem proibidas e como substituí-las por um vocabulário que ative o fluxo das bênçãos. Nas próximas partes, vamos mergulhar ainda mais fundo, desvendando as crenças populares que o impedem e, crucialmente, revelando o caminho exato para reverter anos de bloqueios verbais, transformando sua língua de uma arma de autossabotagem em um poderoso instrumento de criação. A compreensão de que nossas palavras moldam nossa realidade espiritual e material não é teoria, mas uma verdade bíblica com um método de aplicação. Se nossas palavras nos aprisionam, como podemos nos libertar? A chave está em desvendar o silêncio sagrado, não a ausência de som, mas uma intencionalidade profunda em cada vocábulo. É um convite à autoanálise rigorosa, a uma escuta ativa de si mesmo para identificar as raízes linguísticas que sutilmente sabotam suas bênçãos. Este é o primeiro passo para a reprogramação, um processo que exige discernimento e coragem para confrontar padrões verbais arraigados.
É hora de parar de falar e começar a declarar com propósito. A metodologia começa com a identificação precisa. Quais palavras e frases você repete inconscientemente que contradizem as promessas divinas? Observe os "eu não consigo", "é muito difícil para mim", "nunca dá certo", "estou sempre na mesma". Essas não são meras expressões de desabafo, são decretos, sementes de incredulidade em seu jardim espiritual. Para erradicá-las, é preciso primeiro reconhecê-las como inimigas disfarçadas de inocência. Crie um diário da fala, mental ou físico, anotando cada vez que uma sentença limitante escapa de seus lábios. Este é o mapeamento do campo minado, a verdade por trás da sua própria linguagem que especialistas do autoajuda superficial raramente abordam. A Bíblia nos ensina a vigiar o que sai da nossa boca com mais seriedade. Uma vez identificadas, a erradicação não é repressão, mas substituição consciente e poderosa. Cada "não consigo" deve ser imediatamente transformado em "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece". Cada "é muito difícil" deve dar lugar a "para Deus nada é impossível". Este é um exercício contínuo de vigilância e fé ativa, como um músculo a ser treinado diariamente. E se você está achando este conteúdo revelador e sente que ele pode transformar sua vida e a de outros, por favor, deixe seu like e comente abaixo com a hashtag #SilêncioSagrado. Sua interação ajuda a levar essa mensagem vital a mais pessoas que precisam desvendar o poder oculto de suas próprias palavras. Compartilhe esta verdade para que ninguém mais bloqueie suas bênçãos por desconhecimento. Os testemunhos de transformação são a prova viva do poder desta prática. Indivíduos presos em ciclos de dívidas e frustração começaram a monitorar e reprogramar sua fala. Um empresário que vivia declarando escassez trocou lamentações por afirmações de provisão divina e em poucos meses viu seu negócio prosperar de formas inimagináveis. Uma mãe que se descrevia como sempre cansada e sobrecarregada passou a declarar força e sabedoria, encontrando nova energia e paz em seu lar. Esses não são milagres isolados, mas a manifestação direta da promessa de que a vida e a morte estão no poder da língua. Eles entenderam que a verdadeira oração não é apenas o que se diz de joelhos, mas cada palavra proferida ao longo do dia, alinhada à fé inabalável. Esta mudança de paradigma não é apenas sobre o que se evita dizer, mas fundamentalmente sobre o que se escolhe declarar. É uma reengenharia espiritual da sua comunicação, onde o silêncio sagrado se revela como a arte de falar apenas em consonância com a vontade e as promessas de Deus. A prosperidade, tanto espiritual quanto material, não é um dom aleatório, mas uma colheita da semeadura constante de palavras de fé, esperança e gratidão. Ao dominar esta técnica, você não apenas erradica bloqueios, mas ativa um fluxo contínuo de bênçãos. Contudo, há um nível ainda mais profundo, uma revelação final que eleva tudo isso a uma dimensão de poder inimaginável. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas uma técnica, mas a chave mestra para desatar o impossível em sua vida. A verdade, o plot twist divino, que estava oculto à vista de todos, é que o poder da sua fala não reside apenas nas palavras em si, mas na intenção e na fé inabalável que você deposita nelas. Não se trata apenas de evitar o negativo ou repetir o positivo mecanicamente. A inteligência divina não ouve apenas o som, ela interpreta a frequência do seu coração através da sua boca. O verdadeiro código quebra-bênçãos não é uma lista de palavras proibidas, mas a desconexão entre o que você diz e o que você realmente acredita. Este é o detalhe que a maioria ignora. A peça final que transforma a fé passiva em manifestação ativa.
O segredo mais profundo para uma comunicação espiritualmente eficaz, portanto, não é meramente a disciplina da língua, mas a recalibração do espírito que a move. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de dúvida, medo ou vitimismo, mesmo as mais belas palavras de bênção se tornam vazias, como um eco sem ressonância. O divino não é enganado por meras formalidades verbais. Ele responde à convicção genuína. A ativação das suas bênçãos começa no momento em que a sua declaração verbal se alinha perfeitamente com a crença profunda e inabalável em seu ser, criando uma ponte energética entre o plano espiritual e a sua realidade material. Para ativar suas bênçãos hoje, com esta revelação final, você precisa ir além da mera repetição. Comece a sentir a verdade de cada palavra que pronuncia. Ao declarar, "Eu sou abençoado", não o faça como uma esperança distante, mas como uma realidade presente, que já se manifestou no reino espiritual e está a caminho da sua experiência física. Visualize, sinta a gratidão, respire a verdade por trás de cada afirmação positiva. Este é o método que os antigos mestres usavam, a técnica que transcende a religião e toca a essência da criação. É a sua voz, imbuída de fé consciente e intenção pura, que se torna o veículo de sua própria cocriação com o divino. Os testemunhos de transformação radical que vimos ao longo da história e que muitos experimentam hoje são a prova viva desse princípio. Pessoas que estavam presas em ciclos de escassez, doença ou desespero, ao compreenderem e aplicarem este plot twist divino, viram suas vidas se reverterem de maneiras milagrosas. Não foi sorte, nem coincidência. Foi a ativação consciente de um poder inerente que sempre esteve à sua disposição, mas que permaneceu adormecido pela falta de entendimento. Eles pararam de apenas pedir e começaram a declarar com autoridade, sabendo que suas palavras carregadas de fé eram decretos de uma realidade vindoura. Chegamos ao ponto crucial. Você agora detém a chave. A compreensão profunda da sua própria capacidade de moldar a realidade através da fala consciente e intencional é a virada de chave mais poderosa. Comece hoje a policiar não apenas o que você diz, mas o porquê você diz e com que crença. Use sua voz como a ferramenta mais potente para manifestar a abundância, a saúde e a paz, que são seu direito divino. O loop está fechado. O código foi quebrado, o segredo revelado. Agora, vá e ative suas bênçãos, tornando-se um testemunho vivo do poder de suas palavras, alinhadas com a vontade divina. O caminho para uma vida plena e abençoada está aberto, e ele começa com a sua próxima palavra.